Estamos aqui hoje para conversar a respeito de Atos capítulos 10, a conversão de um centurião da corte italiana chamado Cornélio, homem conhecido como piedoso, que dava muitas esmolas e era temente a Deus, fazia orações, porém não conhecia a Cristo, não conhecia a graça salvadora, não conhecia a remissão através do sangue de Cristo. E Deus atuou na vida desse homem, desse Cornélio. O Cornélio, certa vez, ele recebeu uma visão de um anjo, conta lá no capítulo 10 de Atos. E esse anjo mandou que ele enviasse pessoas na casa de Simão Curtidor, aonde estava hospedado Simão Pedro. E Pedro estava orando a Deus na hora sexta, diz aqui, subiu no terraço a fim de orar. Estava com fome, estavam preparando alimentação para ele, e ele teve uma visão de um lençol, num amplo lençol, onde havia animais de toda sorte de quadrúpedes, répteis e aves do céu. E ouviu uma voz que dizia a ele: levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Pela segunda vez, ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso aconteceu 3 vezes e depois o lençol foi recolhido ao céu. O que aconteceu é que, após esse episódio de Pedro, após a visão de Pedro, chegou essa comitiva enviada por Cornélio, que Cornélio também tinha tido uma visão de um anjo, que era para levar Pedro até a sua casa. Essa comitiva narrou que um anjo apareceu e Cornélio mandou buscá-lo, e Pedro foi até a casa de Cornélio. Chegando lá, Pedro colocou essa questão, né, dizendo assim, lá em 10:28, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Perguntou, pois, por que razão me mandasse chamar? Então Deus preparou a Pedro, dizendo, através da mensagem, através da visão do lençol, que não considere mais imundo aquilo que ele purificou. Ou seja, que esse evangelho deveria alcançar o gentio, deveria alcançar o grego, deveria alcançar o estrangeiro, o romano, todo o povo que não fosse o povo judeu. Porque apesar de Cristo ter vindo para a salvação da casa de Israel, para trazer a mensagem, ele foi rejeitado. E como ele foi rejeitado, esse evangelho foi aberto para a salvação de todo aquele que nele crê, para que não pereça, todo aquele que crê na remissão de Cristo, na substituição de Cristo pelos pecados da humanidade, possa ter a salvação. E é por isso que Deus enviou essa mensagem a Pedro, para Pedro desfazer aquele preconceito de que ele não poderia mais chegar perto, não poderia ter contato com um não-judeu, como era o caso do centurião Cornélio, mas que era para pregar o evangelho a toda a criatura. Por isso o lençol com vários tipos de animais, de quadrúpedes e animais impuros. Por isso, porque ele deveria levar o evangelho a toda criatura que tivesse interesse na palavra de Deus, tivesse fome. Por isso ele estava com fome, Pedro, naquele momento que apareceu o lençol. A quem tiver fome da palavra de Deus será alimentado com ela. E ele entendeu isso. E Pedro foi. E Pedro narrou todas as obras de Cristo, narrou as curas, narrou a doutrina de Cristo, o padecimento dele, principalmente a ressurreição, que é o testemunho que ele é o próprio Deus encarnado, é a própria ressurreição. A ressurreição e o fator de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados, é o que Pedro disse para Cornélio. Nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho que por meio de seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Naquele momento o Espírito Santo selou o encontro. Desceu o Espírito Santo sobre a população que estava ali, sobre o povo que estava ali.
E aí os fiéis que eram da incircuncisão, os judeus que haviam tido circuncidados, testemunharam isso e viram que o próprio Espírito Santo estava certificando que ele deveria pregar o evangelho para os gentios. E aí o Espírito Santo batizou eles, passaram a falar em línguas, e Pedro viu que ele não tinha como não batizar aquelas pessoas e batizou-os. Aí mudou o entendimento de Pedro. Mas esse não é um acontecimento isolado. Nós temos lá em Atos capítulo 8, 26, o fato de que o eunuco da rainha de Candace, da rainha da Etiópia, o eunuco de Candace, que era o oficial da rainha lá, tinha ido adorar no templo de Jerusalém, estava voltando, retornando no caminho de volta e lendo o profeta Isaías. Aquele trecho que está lá no Isaías capítulo 53. Felipe foi tocado por Deus a acompanhar a carruagem do eunuco. E chegando ao lado, perguntou: você leu que você entende o que você está lendo? E o eunuco disse: eu não entendo. Como eu vou entender se não tem quem me explique? E aí Felipe explicou do sacrifício de Cristo, toda a história de Cristo. E aquele homem, aquele eunuco também, que não era judeu, o eunuco que era da Etiópia, foi batizado, pediu para ser batizado e foi batizado. Então o que ocorreu foi, antes já de Deus ter falado com Pedro, já havia falado com Felipe. Já havia demonstrado. Então Deus estava orientando a igreja, que a igreja já não era mais para ficar fechada aos membros da circuncisão, não ficar fechada aos judeus, mas era para ela expandir o ministério de Cristo a toda criatura. Pregar o evangelho a toda criatura. Por isso que Deus tinha constituído até Pedro como pescador de homens, e Pedro também estava cumprindo esse ministério quando estava pregando a toda criatura. Como foi Paulo também, Saulo de Tarso, depois mudou o nome Paulo, que pregou aos gregos, que pregou aos romanos, que era fariseu zeloso. Era fariseu zeloso, então ele não poderia pregar o evangelho, imagina, era algo inimaginável, nem pregar a Cristo, ainda mais para o estrangeiro. E Paulo foi convertido, falou, Deus também falou, mandou ele levar o evangelho para o gentil. Então esse evangelho passou a abarcar toda a criatura que quiser, que necessita. Todos nós necessitamos da salvação de Cristo. Necessitamos da fé em Cristo. Necessitamos doar a nossa vida e do perdão através do sangue de Cristo, do sacrifício dele. Então nós temos esses exemplos aqui de pessoas de apóstolos, de discípulos, que tiveram essa abertura, esse discernimento, essa abertura do entendimento realizada pelo próprio Deus, através de anjos, através de visões, através do Espírito Santo, que foi orientando que a igreja deveria se abrir. E Paulo, depois, lá na carta aos Gálatas, fala justamente da desnecessidade da observância daqueles ritos, daquela lei cerimonial, da circuncisão, que a circuncisão nada é. Então, nós vemos a igreja trabalhando, os apóstolos de Cristo aqui trabalhando para desenvolver o ministério para toda a criatura, porque Deus é um Deus de amor, Ele quer que todos que conheçam a Cristo sejam salvos. E essa salvação vem pelo ministério de Cristo, pela obra dele, pela doutrina dele e pela crença na remissão dos pecados, que o sangue dele tem poder para perdoar pecados, como de fato aconteceu aqui. E muitas nações, muitas estrangeiras foram se convertendo ao ouvir a palavra de Deus. Então nós temos esses dois exemplos, exemplo de Filipe lá em Atos 8, exemplo, e principalmente exemplo de Pedro, que obteve a visão. Então não tem mais momento para a gente se manter afastado desse evangelho. Esse evangelho tem que ser ouvido por toda a criatura, por todas as nações, para que Cristo possa voltar. Porque é um dos requisitos que o evangelho seja pregado em todo o mundo. Que todos ouçam, embora muitos rejeitem, embora muitos não queiram a salvação. Muitos vão zombar, muitos vão ficar indiferentes, ficar apáticos. Outros
vão achar que aquilo ali é um conto, é uma historinha. Enfim, cada um vai se manifestar, mas vai ter aqueles que vão abraçar esse evangelho e querem a salvação, querem ouvir e precisam ter oportunidade disso. Então, que cada um se convirta num discípulo de Cristo.